crescendo na fé. Da orientação externa à maturidade guiada pelo Espírito. Você prefere andar fisicamente com Jesus, tendo guiando você a cada passo do caminho, ou confiar na orientação interna do Espírito Santo? O que seria melhor? O exemplo de Jesus desafia nosso paradigma religioso. O seguinte é um trecho do livro de Jonathan Brenneman sobre liderança cristã como Jesus ensinou. Jesus falou aos seus discípulos sobre o Espírito Santo em João 14, 25 e 26. Estas coisas vos tenho falado, estando ainda presente convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus esteve presente com seus discípulos por apenas 3 anos e meio. Agora ele estava prestes a ascender ao Pai e estava assegurando-lhes que o Espírito Santo os lembraria de tudo o que ele mesmo lhes havia ensinado. Então Jesus disse a seus discípulos que era realmente bom para eles que ele estivesse partindo. João 16, 6 e 7. Mas porque estas coisas vos disse, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, é melhor para vós que eu vá, porque se eu não puder ir, o Consolador não virá a vós, e se eu for, eu vô-lo enviarei. Eu tinha lido isso tantas vezes sem realmente considerar o quão incrível essa declaração era. Os discípulos tinham o próprio Cristo em carne com eles, caminhando com eles diariamente, ensinando-os e guiando-os. No entanto, agora, depois de apenas 3 anos e meio, era melhor para eles que Jesus fosse. Os discípulos estavam desconfortáveis com a ideia de Jesus ir embora. Eles não apenas não aceitaram isso, como também não entenderam por que era necessário para que os propósitos de Deus fossem cumpridos ou mesmo quais eram esses propósitos. Como um irmão sábio, Steve Hill, frequentemente apontou, em Jesus queria que eles aprendessem a seguir a orientação interna do Espírito Santo em vez de continuar a confiar em sua orientação externa e presença com eles. E isso era necessário para a maturidade deles. Chega um momento em que uma mãe pássaro pode ter que empurrar seus filhotes para fora do ninho. Era isso que Jesus estava fazendo. Se um filhote de pássaro nunca sai do ninho, ele morre. Sim, crescer pode ser desconfortável. Os discípulos não queriam que Jesus fosse embora, mas não teria sido saudável para eles nunca aprenderem a ficar de pé. Depois de 3 anos e meio, Jesus estava empurrando seus discípulos para fora do ninho para que eles pudessem aprender a voar. Antes de partir, Jesus já estava desmamando os discípulos da dependência dele e ensinando-os a comer alimentos sólidos. Há um momento em que um bebê precisa de leite, mas não é saudável se esse tempo nunca acaba. A criança em crescimento deve aprender a se alimentar. Para algumas crianças, esse tempo de aprender a comer alimentos sólidos pode ser desconfortável, mas é necessário. Quando olhamos para o exemplo de Jesus, percebemos que as pessoas que discipulamos devem estar se tornando cada vez menos dependentes de nós, e cada vez mais dependentes do Espírito Santo. Aprendemos que nosso papel não é atrair as pessoas para nós, mas ensiná-las a ouvir e confiar no próprio Espírito Santo. Quando estamos edificando outros no corpo de Cristo, logo chegará o momento em que precisaremos empurrar esses bebês para fora do ninho. O movimento de implantação de igrejas em Mongólia. Foi Brian Hogan quem eu ouvi pela primeira vez apontar as implicações da declaração de Jesus em João 16 para os líderes atuais no corpo de Cristo. Brian e sua família se mudaram para a Mongólia no início dos anos 1990 como parte de uma equipe de plantação de igrejas de jovens com uma missão, Jokun. Pouco tempo antes, não havia nenhum crente indígena conhecido na Mongólia, mas em 1991 um amigo dos Hogans liderou uma equipe missionária de curto prazo e eles batizaram publicamente 36 novos crentes mongóis. A igreja cresceu rapidamente nos poucos anos após Brian, com sua esposa e outro casal, se mudarem para a Mongólia. Então, 3 anos e meio após sua equipe ter chegado, o bastão da liderança foi passado para os líderes mongóis e Brian e sua família partiram no mesmo dia. A igreja se multiplicou rapidamente e muitas novas congregações foram plantadas. Em 1998, havia mais de 10 mil crentes mongóis, e agora a Mongólia envia mais missionários por crente do que qualquer outro país no mundo. Minha apresentação a Brian foi em uma conferência de missões e seminário de plantação de igrejas em Lancaster, Pensilvânia, há vários anos. Brian compartilhou sua experiência e também falou muito sobre despir a igreja de todas as coisas que adicionamos a ela de nossa cultura e chegar aos fundamentos bíblicos do que a igreja realmente é. Ele compartilhou um estudo bíblico aprofundado sobre igreja e liderança. Brian continuou falando sobre o quão importante era fazer com que os novos crentes participassem o mais rápido possível. A igreja deles na Mongólia havia crescido rapidamente, e eles tinham que dar sérias responsabilidades aos crentes que às vezes tinham apenas algumas semanas de vida cristã.
Muitos outros missionários que estavam por aí há muito mais tempo ficaram muito desconfortáveis com isso. Parecia a eles que essa jovem equipe da Jocum estava tomando algumas decisões tolas. No entanto, Brian havia observado nas escrituras o quão rápido Jesus começou a treinar seus discípulos fazendo com que eles o imitassem. Embora os discípulos ainda fossem muito imaturos, Jesus os colocou no jogo rapidamente e os corrigiu conforme eles avançavam. Os novos crentes mongóis se reuniam em casas para discipulado e comunhão e também tinham grandes reuniões de celebração. À medida que os novos crentes se envolviam no ministério e até mesmo na liderança muito rapidamente, não havia uma quantidade indevida de responsabilidade sobre nenhuma pessoa. Como todos estavam participando das novas assembleias, o ministério era uma carga leve em vez de um fardo pesado. No seminário de plantação de igrejas, Brian nos contou que todos na Mongólia amavam grandes reuniões de celebração no estilo ocidental. No entanto, quando eles começaram a ter esses grandes cultos congregacionais toda semana, a igreja parou de crescer. As pessoas pararam de assumir a responsabilidade por sua própria fé e esperaram que alguns líderes fizessem tudo. Por causa disso, eles pararam as grandes reuniões e a igreja começou a crescer novamente. No entanto, quando as pessoas expressaram como sentiam falta das grandes reuniões emocionantes, elas as recomeçaram. Quando essas reuniões se tornaram eventos semanais regulares, as pessoas logo negligenciaram as reuniões em suas casas, onde ministravam umas às outras e assumiam a responsabilidade por sua própria fé. Mais uma vez, a igreja parou de crescer até que pararam as grandes reuniões, após o que a igreja começaria a crescer novamente. Finalmente, foi tomada a decisão de limitar a grande reunião divertida a 1 ou 2 vezes por mês. Ficou claro que se fosse realizado com mais frequência, as pessoas tenderiam a negligenciar o funcionamento real como membros do corpo de Cristo. Em vez disso, elas se tornariam meras espectadoras. Brian explicou que ter a grande reunião mais frequentemente do que uma vez por mês prejudicou seriamente o crescimento e a vitalidade dos membros servindo e edificando uns aos outros. No Novo Testamento, as igrejas se reuniam em uma forma maior em toda a cidade quando havia razão suficiente para isso, como uma visita do apóstolo Paulo. O calendário não foi o fator decisivo. Quando a equipe missionária finalmente estava planejando partir depois de apenas 3 anos e meio, muitas pessoas protestaram, especialmente outros missionários que estavam no país. Eles disseram coisas como: "Como você pode partir agora? Ainda há pecado na igreja. Ainda há muitos problemas que precisam ser resolvidos." Alguns esperavam que a jovem igreja morresse rapidamente sem a orientação contínua dos missionários. Brian estava preocupado e buscou o Senhor sobre se o que eles estavam planejando fazer era sábio ou não. Deus mostrou a Brian que Jesus, depois de 3 anos e meio, disse a seus discípulos que era melhor para eles que ele fosse embora. Por quê? Porque agora eles precisavam confiar no Espírito Santo para preencher o papel que Jesus prometeu a eles que o Espírito Santo cumpriria. Isso é o que Jesus disse a eles que era melhor. Embora os discípulos de Jesus ainda tivessem coisas a aprender e ainda não entendessem muito do que Jesus havia falado durante o tempo que passaram juntos, Jesus confiou no Espírito Santo para lembrá-los de tudo o que ele havia dito a eles. Brian também entendeu que o apóstolo Paulo agia da mesma forma que Jesus, geralmente permanecendo com uma nova igreja por um tempo relativamente curto antes de seguir em frente. Quando o Espírito Santo direcionou a atenção de Brian para Efésios capítulo 20, onde Paulo está se despedindo dos Efésios, ele percebeu que deixar a Mongólia era exatamente o que o Senhor os estava levando a fazer. Superando obstáculos ao crescimento e multiplicação da igreja. Brian é agora um treinador de plantação de igrejas, que trabalha com a Jocum no treinamento e aconselhamento de plantadores de igrejas em todo o mundo. Esses homens e mulheres trabalham em muitos grupos de pessoas e contextos culturais diferentes. Recentemente, ouvi uma entrevista em que Brian estava falando sobre plantação de igrejas. Ele descreveu estar em reuniões consecutivas em um salão, cada vez cheio de equipes de plantação de igrejas, com pessoas atirando perguntas para ele de todos os lados. Eles eram de diferentes regiões e os problemas e dinâmicas eram variados e muitas vezes muito diferentes. Mas Brian continuou se pegando dando as mesmas 2 respostas para todas as perguntas. Ele começou a se sentir estranho continuando a dizer as mesmas 2 coisas para eles. Ele estava envergonhado por soar tão repetitivo, mas ele continuou sentindo que o Espírito Santo estava lhe dando as mesmas respostas, mostrando-lhe que eram ou ambas as coisas que estavam impedindo a igreja de crescer e se reproduzir. Finalmente, na 2ª semana dessas reuniões, enquanto Brian estava passando um tempo em seu quarto, ele clamou a Deus, pedindo-lhe para lhe dar algo mais para dizer. Brian diz que Deus respondeu: "Não, essas são as respostas.
Essas duas coisas são os obstáculos que estão bloqueando o DNA da minha igreja do que eu a criei para fazer: crescer e se reproduzir. Brian continuou explicando que o primeiro obstáculo que essas equipes de plantação de igrejas enfrentaram foi que suas igrejas eram muito complexas. Eles precisavam simplificar radicalmente. O segundo foi que eles não confiavam que o Espírito Santo seria o que Jesus havia prometido que seu Espírito seria na vida do crente. Brian afirma que a desconfiança do ministério do Espírito Santo na vida das pessoas está embutida em nosso cristianismo institucional. Não liberamos pessoas, e certamente não novos crentes, para um ministério significativo porque eles podem estragar tudo. Por outro lado, os pastores reclamam das 5 pessoas na igreja que fazem tudo enquanto o resto não faz nada. Mas as pessoas foram treinadas para essa passividade tanto que ficam confusas e resistentes quando solicitadas a fazer algo. Brian diz que essa desconfiança do papel do Espírito Santo é a razão pela qual as pessoas ficam perplexas com a experiência de sua equipe na Mongólia, onde a igreja cresceu tão rápido que novos crentes rapidamente acabaram liderando igrejas domésticas. No entanto, como todos estavam envolvidos e a responsabilidade era compartilhada, a liderança não era um peso enorme, mas, em vez disso, o fardo era fácil e leve, assim como Jesus prometeu. Ao encerrar a discussão, Brian desafiou os ouvintes a reservar um tempo para ler as Escrituras e listar os ministérios do Espírito Santo que observaram e, então, se perguntarem, de que maneiras temos feito essas mesmas coisas que o Espírito Santo pode fazer perfeitamente bem sozinho? Crescimento por multiplicação, não simplesmente adição. As células em um corpo humano crescem por multiplicação, não apenas por simples adição. Uma célula se divide e se torna 2, depois 4, 8 e assim por diante. Quando leio histórias de lugares ao redor do mundo onde a igreja está crescendo rapidamente, o crescimento frequentemente segue esse padrão. Quando ouço o conselho de Brian Hogan em conjunto com outras pessoas sábias que estão envolvidas em missões mundiais há décadas, vejo a importância e a eficácia dessa estratégia confirmadas. Foi isso que Jesus modelou. Ele discipulou alguns e os ensinou a discipular outros. Logo, ele os estava empurrando para fora do ninho, dizendo-lhes que era hora de ele ir para o Pai. Paulo também não se concentrou em estabelecer um grande grupo centralizado, mas sim em discipular aqueles que discipulariam outros. Depois de apenas alguns anos, no máximo, ele deixou novas irmandades e foi para o próximo lugar. Claro que ainda havia relacionamento por meio de cartas, mensageiros e visitas, mas havia um deixar ir específico e confiar os novos crentes ao Espírito Santo. Somos membros do corpo de Cristo, no qual o Espírito Santo deu a cada um de nós uma função e graça para abençoar o resto do corpo. Somos ordenados a ministrar uns aos outros com a graça que Deus nos deu. Colossenses 3,16 Habite, ricamente, em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vosso coração. 1 Pedro 4, 10. Exerçam o dom que cada um recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a multiforme graça de Deus. Agora, quando a vida de Deus está fluindo e cada membro está transbordando com a graça que Deus deu, podemos ter um problema. Não há tempo suficiente para as pessoas compartilharem o que Deus deu a cada um para ministrar. É importante reconhecer isso. Quando buscamos crescimento por adição, quanto mais nossos números crescem, mais limitado o funcionamento do corpo de Cristo se torna. Por causa das restrições de tempo, o ministério se torna cada vez mais limitado a algumas pessoas, de modo que perdemos a saúde e a vitalidade que fluem quando cada membro do corpo está funcionando. Por causa disso, muitos que faziam parte do movimento e estavam cheios de vida no início, diminuem e se tornam mudos e ineficazes à medida que os números aumentam. Muitas vezes vimos movimentos que começaram em reavivamento perderem vida e poder à medida que os números aumentavam porque não liberavam pessoas. Quando eram pequenos, havia espaço para cada membro ministrar. Mas como havia um paradigma em que os líderes temiam que as pessoas saíssem, em vez de enviá-las, e em que os líderes buscavam adicionar números para criar um grande grupo centrado em um programa, a participação se tornou mais difícil à medida que os números cresciam. Isso, por sua vez, sufocou o crescimento do movimento. Isso aconteceu repetidamente no contexto ocidental. Há chamas de reavivamento e algo começa, mas raramente dura muito porque os líderes não sabem como liberar as pessoas ou criar um contexto em que cada membro do corpo possa funcionar. Esse tipo de paradigma é altamente focado em apenas algumas pessoas. Onde ocorre crescimento, geralmente são crentes de outros lugares atraídos por um programa melhor, em vez de aumento de novos crentes. Em vez de atrapalhar e restringir o papel que os crentes individuais podem desempenhar à medida que um grupo cresce, é hora de deixar ir para que a célula se divida.
Como Brian compartilhou, grandes reuniões são divertidas, mas quando elas substituem as reuniões menores onde cada membro do corpo de Cristo está funcionando e ministrando, as grandes reuniões se tornam um obstáculo. Em vez de atrair muitas pessoas para dependerem de um pequeno grupo de líderes, precisamos aprender a discipulá-las e então deixar ir, às vezes até mesmo empurrando-as para fora do ninho. Isso não significa que não podemos ter grandes reuniões de vez em quando, especialmente porque realmente gostamos delas. Mas à medida que crescemos, a participação de cada membro deve aumentar, não diminuir. Ter cada membro eficaz é muito difícil de fazer quando uma grande reunião se torna a principal coisa em que as pessoas pensam quando pensam em igreja. Quando temos apenas uma grande reunião, há apenas oportunidade para algumas poucas pessoas funcionarem em certas funções. Quando muitos crentes começam a amadurecer e a funcionar na graça de Deus como pastores, mestres, apóstolos, etc., precisa haver um contexto para que eles o façam. Quando deixamos ir e crescemos por divisão, como as células fazem, criamos um contexto nos grupos menores em que as pessoas podem ministrar e crescer na graça de Deus que está em suas vidas. É importante que façamos isso pelo bem da saúde do corpo de Cristo, e para que recebamos todas as bênçãos que Deus tem para nos dar por meio dos vários membros de seu corpo. Curta, compartilhe e inscreva-se para receber mais conteúdo que desafia o status quo religioso, para ajudar você a andar na glória de Deus como nunca antes.